E2 MTV. O seu mundo infinito. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do vosso programa favorito, Mais Vida. Continue ligado ao nosso programa porque hoje teremos um tema bastante pertinente. Você já sabe aqui, no Mais Vida é tudo sobre vida, dicas sobre saúde, de como se tratar, tudo aqui no Mais Vida. Vamos falar sobre saúde mental, mas antes disso, siga primeiro as nossas redes sociais para acompanhar todas as novidades sobre saúde. YouTube E2 MTV com letras maiúsculas, Instagram E2 MTV e igualmente no Facebook E2 MTV. E ainda estamos na posição 202 da TV Cabo. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Afinal, o que é saúde mental? Nós ouvimos sempre saúde mental, saúde mental. O doutor vai já esclarecer daqui a pouquinho, o meu convidado vai esclarecer já daqui a pouquinho, mas antes vamos ver o videoclipe. Eu já sei que securanga é uma bogato. Vou descair na placa do mão e começar a vaca. Se é pra ser cobrador, eu vou ir disso, não me envergonho. E vou começar a chamar os congolês aeroportos amadores. O importante é fumar, eu vou convidar sem calemador. Eu vou começar a chamar que lembra descair por golfo. O importante é fumar, sangue zero, sangue bro. Eu não tenho vergonha de ser cobratório. Eu não tenho vergonha de ser cobratório. O importante é fumar, os congolês aeroportos amadores. Não tô roubando, eu vou comida sem calemador. Meu conta que tá no banco de trás, se emagrece mais um pouco. Minha família que subiu agora, dinheiro trocado já não tenho troco. Importante é fumar, sangue não fatiga sangue. Mobade nunca vai me deixar mal, vai me dar um culé pra me acalmar. Pode me falar mal e mora bomba. A vergonha mata, a vaidade estraga, não tenha receio. Roubar aqui é feio, eu sou cobrador e tenho valor. Vou começar a chamar os congolês aeroportos amadores. O importante é fumar, eu vou convidar sem calemador. Eu vou começar a chamar que lembra descair por golfo. O importante é fumar, sangue zero, sangue bro. Eu não tenho vergonha de ser cobratório. Eu não tenho vergonha de ser cobratório. Importante é fumar, os congolês aeroportos amadores. Mano, eu não tô roubando, eu vou comida sem calemador. Vamos à nossa conversa. Vou chamar o meu convidado do dia, o doutor, para falarmos então sobre saúde mental. Tudo que tem a ver com saúde mental, o doutor vai aqui esclarecer no Mais Vida. Você já sabe, no seu programa de eleição. Doutor, faz favor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Minha Casa. Sinta-se à vontade, vamos desinfetar as mãos. As mãos, sim. Okay. Pode sentar, fica à vontade. Obrigado. Bem disposto, está descontraído?
Bom dia, Eunice. Bom dia também aos telespectadores que a esta hora nos acompanham. Sim, estamos bem dispostos. A predisposição é fundamental quando se fala de... também para esclarecer aqui, tirar todas as dúvidas, porque os nossos telespectadores devem estar curiosos. Curiosos, é verdade. Doutor, verdade, eu quando recebi o nome, o convidado do meu produtor, fiquei assim um bocadinho curiosa. Esse Ndoze, João Ndoze, é um nome muito africano. Fiquei curiosa em saber o que Ndoze significa. É verdade, é um nome africano. O meu nome completo, e gosto que me chamem mesmo, de João Luís Simão Ndoze. É verdade, um nome completo. E nas lides acadêmicas e por onde eu circulo do ponto de vista profissional, chamam-me mais pelo último nome, Ndoze. Nome africano. É nome africano, propriamente africano. Ndoze é psicólogo clínico. Sim. Para além de psicólogo clínico, o que é que faz mais assim na área da saúde? Pode vender seu peixe só para os telespectadores sentirem-se mais à vontade com o nosso convidado do dia. Ok. Sim, Ndoze é um profissional na área de saúde mental. Eu sou psicólogo clínico há já 10 anos, formado pela Universidade Católica de Angola, e sou docente universitário também há 7 anos. Logo após a minha formação, não, 7, 8, é verdade, é verdade. Basicamente há 9 anos, porque primeiro fui assistente a nível da universidade e depois... É todo um processo. É todo um processo. Estamos aqui, exatamente. Nosso convidado do dia. Exatamente. Doutor, hoje vamos falar mesmo sobre saúde mental e é mesmo a pessoa indicada então para esclarecer as nossas dúvidas. Vamos começar, doutor. Quando se ouvem falar em saúde mental, a maior parte das pessoas associa sempre a uma doença mental. Afinal, o que é isso de saúde mental? O que é saúde mental? Bem, o conceito de saúde mental, do ponto de vista da Organização Mundial da Saúde, não está propriamente ligado à doença mental. A saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o bem-estar, é a harmonia completa do ponto de vista psicológico. É o bem-estar cognitivo, o bem-estar emocional, é o bem-estar comportamental, é o bem-estar do funcionamento individual. Isto é que é saúde mental. Claramente que quando nós usamos o conceito saúde, a ele associa-se também o de doença. Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença mental não implica dizer, a saúde mental não implica dizer ausência de doença. Não. É um conceito que ultrapassa a dimensão da doença mental. Portanto, pode ser a capacidade que o indivíduo tem de encarar e ultrapassar as dificuldades da vida. Pode ser a capacidade que o indivíduo tem de gerir as suas emoções. Pode ser a capacidade que o indivíduo tem em controlar o seu comportamento. Então, saúde mental, este conceito está envolvido praticamente nesses elementos que funcionam o indivíduo. Agora, do ponto de vista patológico, sim, chamamos de doença mental, pode-se dizer assim, a ausência do bem-estar psicológico do indivíduo, que é a presença de sintomas de uma ou de outra patologia psicológica, isso é que nós chamamos de doença mental. Então, podemos dizer também essa doença psicológica é tida como, digamos assim, o doutor acabou de dizer sobre o que é saúde mental, definiu. Então, o que não é saúde mental? Para clarificar. Bem, não é saúde mental tudo que é contrário ao funcionamento do indivíduo. Ou seja, a incapacidade do indivíduo gerir as suas emoções, sejam elas negativas. Por exemplo, gerir a tristeza, gerir o luto. Se o indivíduo não for capaz de gerir positivamente o luto para que continue a funcionar normalmente, isto é o contrário da saúde mental. É saúde mental quando o indivíduo tem capacidades suficientes para gerir a fase de luto, por exemplo, tem a capacidade de gerir a tristeza, tem a capacidade de gerir, por exemplo, os conflitos conjugais, tem a capacidade de gerir todos os eventos negativos que possam acontecer na sua vida. Isso é que nós chamamos de saúde mental. É saúde mental quando o sujeito é resiliente
as dificuldades que a vida vai lhe apresentar. Isto é saúde mental. Eu deparo-me com um trânsito infernal. A nossa cidade, por exemplo, está repleta dessa realidade. Estresse do trânsito. Ao invés de eu pôr-me a gritar com as pessoas que passam à direita e à esquerda porque não me dão prioridade na condução, eu mantenho a calma, mantenho a tranquilidade, mantenho a resiliência, a capacidade de ultrapassar esta pequena crise que surgiu aí de trânsito. Isto é saúde mental. É saúde mental. Okay. Agora, quando eu de repente ponho-me a gritar com as pessoas, a maltratar, a dizer, olha, passa por cima, deixa-me passar, a buzinar, isto é o contrário de saúde mental. Exatamente. Não é saúde mental. Exatamente. E mesmo no dia a dia, nós quando estamos em casa, eu estou diante de uma crise com a esposa, com o irmão, com o filho. Ao invés de eu pôr-me a gritar, eu mantenho a calma. Procuro resolver o problema dialogando. Procuro resolver o problema percebendo as causas do mesmo. Isto é saúde mental. Portanto, saúde mental é esta capacidade que o indivíduo tem de, diante dos eventos negativos da vida, superá-los sem grandes crises, com resiliência e pôr-se a andar para a vida. Doutora, então quais são os principais problemas que o indivíduo pode apresentar de saúde mental? Existem muitos problemas que revelam, ou seja, muitos problemas que condicionam a nossa saúde mental. Do ponto de vista emocional, nós podemos encontrar problemas relacionados com a incapacidade de lidar com o outro, a impaciência. Nós muitas vezes, diante do outro, que apresenta, por exemplo, sei lá, qualquer dificuldade, nós somos impacientes, somos incapazes de ouvir a preocupação do outro, somos capazes de perceber o sofrimento ou a crise que o outro esteja a viver. Esses são problemas que condicionam a saúde mental. Nós podemos encontrar, por exemplo, os problemas relacionados com conflitos interpessoais. Facilmente, na relação com o outro, podemos explodir de raiva, podemos demonstrar a incapacidade de perdoar, incapacidade de suportar a dor do outro. Então, exatamente, esses elementos todos condicionam a nossa saúde mental. Também condiciona a nossa saúde mental a vivência constante num ambiente estressante. No ambiente estressante. Portanto, estes são alguns problemas que condicionam a nossa saúde mental. Também podemos colocar os aspectos sociais, o desemprego, podemos associar também a construção de relacionamentos frágeis. Esses problemas todos condicionam a nossa saúde mental. Doutor, se falamos sempre em saúde mental, a saúde mental, como o doutor acabou de dizer aqui muito bem, os problemas, os conflitos com as pessoas pode nos causar algum transtorno. Ela afeta também a nossa saúde física? Sim, saúde mental e saúde física são dois elementos indissociáveis. Nós quando estamos... Eles estão intrinsecamente ligados. Não é possível nós falarmos da saúde física sem automaticamente falarmos da saúde mental. Nós, por exemplo, a nossa realidade angolana, privilegiamos fazer uma abordagem mais da saúde física e deixamos de parte a abordagem da saúde mental. Não é possível. Nós, quando estamos acometidos com um paludismo, também a nossa saúde mental desequilibra. Então, quando nós estamos com problemas de saúde mental, claramente que o físico também sofre, porque o ser humano tem esta dupla relação entre o psíquico e o biológico, ou somático. Então, se a mente estiver a sofrer, o corpo sofre. Automaticamente. Se o corpo também estiver a sofrer, automaticamente a mente também sofre. Então, se nós tivermos uma patologia ligada à mente, o corpo também vai sofrer. Vamos identificar algum sinal, algum sintoma fisiológico. Quando nós estamos com medo excessivo, ansiedade excessiva, temos alguns sintomas e alguns sinais que o corpo apresenta. Quais são os sinais que o corpo apresenta? Batimento cardíaco acelerado, aquilo que nós chamamos tecnicamente de arritmia, perda de ar,
temos a tendência sempre de procurar suspirar para conter o ar, é um sinal de que a mente não está a funcionar bem. Exatamente. E podemos até sentir câimbras também, a secura na boca, sentimos isto, podemos sentir ou batimento acelerado ou desacelerado, podemos também manifestar suor constante, tanto nas mãos quanto no corpo em geral. Esses são alguns sinais de que a mente não está bem. Então, se nós estamos com uma instabilidade do funcionamento mental, o corpo vai demonstrar automaticamente, porque existe esta ligação que nós dissemos, nós podemos sustentar que é uma ligação intrínseca. Por isso, quando nós não estamos bem emocionalmente, o corpo vai manifestar este nosso desequilíbrio emocional. Quando estamos tristes porque perdemos um ente querido, podemos ter o corte no apetite, diminuição do apetite. Isso também pode provocar alguns distúrbios mentais no indivíduo, doutor? Sim, sim. Quando os problemas que disfuncionam a saúde mental são constantes, são recorrentes, são persistentes, claramente que podem evoluir para uma determinada patologia. Se for um problema emocional, pode evoluir para um transtorno também ligado à emoção, como um transtorno da ansiedade, um transtorno de humor. Se for um problema comportamental, também pode evoluir, dependendo muito da idade, pode evoluir também para um transtorno do comportamento. Enfim, os problemas mentais podem evoluir para os transtornos mentais. Mas quais são os principais problemas que, assim, mais frequentes que podem levar a um indivíduo a ter esses distúrbios? Os mais frequentes? Sim. Temos, em psicologia clínica, por exemplo, fala-se da chamada mãe dos transtornos, a mãe dos problemas, que é o campo das emoções. O ser humano tem esta dimensão afetivo-emocional muito intensa. O nosso dia a dia é manifestado pela presença constante das emoções. Essas emoções que podem ser negativas ou podem ser positivas. Sendo este o grupo maior dos problemas, assim diríamos, né, vividos pelo indivíduo, problemas emocionais, também podemos ter um grupo maior dos transtornos mentais. Por exemplo, um problema emocional, um medo, que pode ser circunstancial, momentâneo, se ele durar, se ele for excessivo, pode desencadear um transtorno emocional que nós podemos chamar ou uma depressão, por exemplo. Sim. Então, o estresse constante, se for constante, recorrente, persistente, disfuncional, pode desencadear também um transtorno relacionado à ansiedade. Quem pode ser afetado? Todo o indivíduo, desde a criança, o adolescente, o adulto, o velho, todo ser humano, toda pessoa, por natureza, está exposta a doenças mentais, aos problemas mentais, aos transtornos mentais. Todos nós. Não tem uma faixa etária que mais acontecem distúrbios mentais, problemas mentais? Há quem diz que a fase da adolescência chega a ser muito difícil, principalmente para os pais. A psicologia ensina-nos que cada fase de desenvolvimento tem seus problemas, seus transtornos e também a solução para esses problemas. Na infância, nós podemos encontrar um grupo de problemas próprios desta faixa etária. Por exemplo, a birra, gritaria, hiperatividade, aquela confusão, pega nisso, pega nisso, é próprio para a infância. Já na adolescência pode vir outro problema. Por exemplo, a irritabilidade fácil, os adolescentes irritam-se facilmente. Porque é uma fase em que as transformações cognitivas, emocionais, comportamentais e também biológicas trazem esses problemas que são próprios, são problemas transitórios, mas que exigem uma atenção psicológica muito grande. O isolamento é um problema, isolamento excessivo, por exemplo, é um problema próprio para a adolescência.
Os adolescentes tendem mais a isolar-se, tendem mais a retrair-se em certos momentos da vida. É mesmo próprio da fase. É próprio desta fase. Muitas vezes até manifestam diminuição do apetite, comem pouco, principalmente para o gênero feminino, preocupam-se mais com a imagem própria, a beleza, preocupam-se mais com a percepção de que como é que os outros me vão ver. Então, essas preocupações excessivas sobre a imagem própria, sobre o autoconceito, é próprio para a adolescência. Já na fase adulta, eu enquanto adulto posso não ter grande preocupação, como é que os outros me vão ver, como é que me vão apreciar. Então, cada fase de desenvolvimento tem os seus problemas psicológicos, tem as suas alterações psicológicas e também tem soluções próprias. Como é que devemos fazer para criar essas soluções em cada etapa? Dependendo muito da fase de desenvolvimento, para a criança, se nós percebermos que as alterações psicológicas, os problemas psicológicos já são preocupantes, é bom que procuremos sempre um especialista. E aconselha-se que a cada família tenha, por exemplo, um psicólogo. Um psicólogo, por exatamente. exemplo. Então é bom sempre consultar um especialista, tal como nós vamos consultar um pediatra, vamos consultar um especialista em oftalmologia e tal. Também devemos consultar um psicólogo para procurar saber, doutor, mas como é? O que é que se passa? O meu menino ultimamente está com um comportamento, chora facilmente, o apetite está a diminuir. O que é que se passa, doutor? É verdade. O sono também está alterado, ao invés de ir à cama às 21 horas, vai às 1 da manhã, 0 horas, para um menino já é preocupante. Então devemos procurar um especialista para que encontre uma resposta adequada e resolver o problema de uma forma técnica e profissional. E profissional, com muita calma. Os pequenos não são nada assim tão fáceis. Tão fáceis, é verdade. Doutor, o que é que devemos fazer então para evitar esses transtornos em várias fases e manter a nossa saúde mental sã? Deve ser corpo são. É verdade, uma mente sã e um corpo são, é verdade. Primeiro, nós devemos encarar a vida como um evento necessário da nossa existência e perceber que também a vida humana é feita de dois polos. Polo negativo e polo positivo. Ou seja, nós, no decurso da nossa vida, temos sucessos e insucessos. Temos momentos de estabilidade e temos momentos de instabilidade. O que é necessário? O importante é nós identificarmos o que desequilibra a nossa saúde mental e procurar equilibrar. É mais difícil. É mais difícil. Primeiro identificar o ponto de desequilíbrio e depois equilibrar. Isso é mais importante. Estou triste porque aconteceu um evento na família. Procurar saber as causas deste evento negativo e depois propor-se a estabilizar. Surgiu, ou seja, demonstro-me incapaz em aceitar-me comigo mesmo. Vou procurar a ajuda de terceiros para que eu saiba me aceitar. Saiba aceitar os meus erros, saiba aceitar os meus fracassos, saiba aceitar também os meus sucessos. Mas também não é fácil, doutor. Não é fácil. É uma tarefa fácil. Não é fácil, sim. Então, o autodomínio, o autocontrolo, o treinamento sobre o conhecimento de si é muito importante para nós equilibrarmos o nosso estado emocional. Claramente que este é um exercício contínuo. Diário. Diante das dificuldades da vida, procurar encontrar solução. Se nós não formos capazes de encontrar, então procurar a ajuda de terceiros para que encontremos pelo menos um equilíbrio. Um psicólogo, por exemplo. Exatamente. Tá bem, doutor. Nós vamos já continuar com a nossa conversa. Vamos agora para uma breve pausa. Num troca de canal, nós estamos a falar sobre saúde mental. Não pode trocar de jeito algum, porque nós aqui estamos a aprender todas as dicas sobre saúde. Já sabe, no Mais Vida, temos mais saúde. Até já. Olá, eu sou Etelvina Armísio, apresentadora do canal E2 MTV. Eu sou Menayan Caleb Carlos, funcionário da E2M
TV. Eu sou Miguel Vinda, da área de informação da E2MTV. Sou Teca Sozinho, estou na E2MTV. Eu sou Manuel Carvalho, produtor. Eu sou Afonso Conde, responsável pela área de marketing. Eu sou Eliseu Pacheco, técnico da E2MTV. Eu sou a Formosa Luiz, apresentadora deste canal. Eu sou o Meshach Miranda, operador da câmera. Sou Estova Miranda, o design gráfico. Aconselho-vos a acompanhar o nosso programa na E2MTV. A E2MTV tem para si o melhor para lhe entreter e informar. Junta-te a nós. Conto consigo brevemente na TV Cabo. E2MTV, o seu mundo infinito. E2MTV, o seu mundo infinito. Somos uma televisão jovem, com profissionais jovens. Trabalhamos para todos vocês. A nossa grelha de programação está recheada de informação, desporto e entretenimento. A E2MTV está totalmente equipada para servir em todo o território nacional. Cobrimos lives e todo tipo de eventos. Quer publicitar a sua marca, produto ou empresa? Entre em contato com a nossa área comercial. E2mcomercial@gmail.com. Ligue 946 43 18 72. Estamos em todas as plataformas digitais. E2MTV, o seu mundo infinito. Olá pessoal, eu sou Kitengo Kunga, ator e apresentador de TV. Estou com a E2MTV, um projeto de angolanos para angolanos. Acompanhe este grande trabalho dessa juventude nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Venha cá ver o trabalho de jovens angolanos. E2MTV, o seu mundo infinito. Olá família, daqui fala para vocês quem? Talibã. Acompanhem esta televisão que é nossa, puramente angolana, E2MTV. Não só no YouTube, mas daqui a pouco também em outras plataformas. Estamos juntos. Olá pessoal, daqui o Mestre Tanguy. Hoje estou no E2MTV, uma televisão que fala muito bem todas as coisas que acontecem no país. Melhor TV da Angola, eu já confirmei. Tsunami! Bateu! Olá pessoal, eu sou o Pedro Fernandes, Piduca, tenho 51 anos de idade, sou ator. Estou com a E2MTV. Venha conosco. E2MTV, o seu mundo infinito. Estamos de volta para a nossa segunda e última parte do nosso programa Mais Vida. Hoje nós estamos a falar sobre saúde mental e temos aqui o nosso convidado, o nosso doutor psicólogo clínico, João Dose, com esse nome assim, com muita africanidade. Ele está aqui a nos esclarecer todas as dúvidas e está a dar todas as dicas sobre saúde mental. Continue ligado e nós vamos continuar a nossa conversa para então sabermos tudo sobre saúde. Você já sabe, aqui no Mais Vida, você tem mais saúde. Doutor, antes do intervalo estávamos a falar dos problemas e falamos também, o doutor também tocou um bocadinho nas fases, das soluções, alguns problemas que enfrentamos na infância, na adolescência. Quais são os tratamentos, ou melhor, quando a saúde mental afeta a saúde física, qual é o melhor remédio para tratar essa doença? Já que as duas estão intrinsecamente ligadas. Exatamente. Quando a doença mental afeta o físico, nós ali propusemos duas intervenções. Sim. Por isso que do ponto de vista clínico, o trabalho é interdisciplinar. Nós temos o médico de clínico geral ou de especialidade e também, por um lado, devemos ter um psicólogo. Então, devemos envolver os dois profissionais.
Do ponto de vista do desequilíbrio psicológico ou do problema psicológico, vai tratar o psicólogo. No caso, o psicólogo clínico. Em casos mais graves, daqueles transtornos psiquiátricos, vai o médico psiquiatra, trata. E o médico de clínica geral ou de especialidade vai tratar... O doutor, desculpa por cortar, o doutor falou sobre psiquiatra. Nós, quando ouvimos falar em psicólogo, algumas pessoas ficam já com aquele medo. Vou ao psicólogo fazer o quê? Não estou doente, não estou a ficar louca, não tenho nenhum distúrbio mental. É verdade. Vou ao psicólogo fazer o quê? Esta é a informação que nós devemos passar aos nossos telespectadores e tal. Eu, por exemplo, faço parte de um consultório psicológico, psicológico Resiliência. E lá nós, muitas vezes, quando recebemos os pacientes, esclarecemos. Nós não procuramos só psicólogo quando temos um problema assim disfuncional ou um problema grave. O psicólogo não é um especialista que trata, por exemplo, da loucura, como dizem, tal. O psicólogo é um especialista que está conosco para todos os eventos da vida. Todos. Eu posso procurar um psicólogo, por exemplo, para procurar uma namorada. Eu vou procurar. Vou procurar um psicólogo. Os meus colegas solteiros podem já procurar. E podem procurar. Para ajudar-me a perceber, porque todos nós temos o perfil de um parceiro, de uma parceira com o qual nós gostaríamos de partilhar a vida. Sim, eu vou procurar o psicólogo, descrever o perfil de uma namorada que eu gostaria de ter. Doutor, olha, eu pretendo, tenho desejo de ter uma namorada. Mas gostaria de ter uma namorada com um perfil tal. O psicólogo vai analisar o meu perfil e vai analisar também o perfil da pessoa com a qual gostaria de partilhar a vida. E neste momento eu vou procurar um psicólogo não porque tenho um problema já relevante, não. É um distúrbio mental, como as pessoas dizem, não. Mas vou procurar o psicólogo para ajudar-me a gerir este momento da minha vida, que é de escolha de um parceiro, de uma parceira. Portanto, e ali nós chamamos, por exemplo, de aconselhamento conjugal. Mesmo quem procura psicólogo para arranjar um parceiro? Olha, namorado não bebem mais para casamento já. Já temos clientes que vão lá, doutor, eu já estou a namorar há 5 anos, eu vou aconselhar a minha colega Carla a procurar. Convém procurar, Carla, temos especialistas. Então nós temos, por exemplo, o conselheiro conjugal, conselheiro matrimonial. Sim. É um psicólogo especialista só nessas situações da vida. Eu vou escolher um parceiro, uma parceira, procuro de uma orientação de um especialista. E o especialista vai orientar-me. Então, em casos graves, eu, por exemplo, gostaria de mudar de uma residência. Nós muitas vezes aqui minimizamos. Eu estou a viver aqui, popular, gostaria de mudar-me para o Quilamba. Olha, poderei ter alguma alteração no funcionamento. Vou para um novo contexto, novas exigências, então eu tenho um processo de adaptação, preciso adaptar-me. Posso procurar um psicólogo para ajudar-me neste processo de adaptação. Portanto, nós não podemos ter a percepção de que o psicólogo é um psicólogo clínico, é um especialista que está ali só para tratar doenças mentais. Loucuras. Não. Loucura, esquizofrenia, depressão, não. O doutor falou em doença. Qual é a diferença entre distúrbio mental e doença mental? Há alguma diferença, doutor? Distúrbio mental, são os conceitos que variam, mas dizem a mesma coisa. As doenças mentais são aquelas alterações significativas, patológicas que se dão a nível da mente. E pode ser chamado de distúrbio, pode ser chamado de transtorno. Então uma doença pode ser um transtorno, pode ser um distúrbio, exatamente. São esses conceitos. A literatura apresenta-nos muitas vezes conceitos diferentes, mas que dizem a mesma coisa. Exatamente. E como é que devemos tratar esses distúrbios, essas doenças mentais? Doenças mentais tratamos com terapias. Existem terapias diversas. O problema tratamos com outras técnicas, um aconselhamento, uma orientação, um relaxamento, por exemplo, uma música. Tratamos o problema. Agora, quando temos uma doença,
promovemos uma psicoterapia, a chamada psicoterapia. E as psicoterapias são diversas, variam em função do transtorno que a pessoa tem. Temos... E aí onde entra o medo. Ok, pois, mas não devemos ter medo. Tal como nós procuramos um médico, também devemos procurar um psicólogo para tratar possivelmente de uma patologia e possivelmente ajudar-nos a equilibrar ou resolver um problema que possamos ter. Portanto, existem muitas terapias para tratar as doenças mentais, os transtornos mentais, desde as terapias ligadas à cognição, onde nós temos transtornos ligados com o pensamento, porque nós muitas vezes temos pensamentos transtornados. Terapia que tem a ver com os transtornos ligados com a memória, porque muitas vezes a nossa memória também pode falhar. Irmos no campo das amnésias, por exemplo. Terapias ligadas com o desejo sexual, porque o desejo sexual é um problema cognitivo, não é um problema do físico. Muitas vezes também pode afetar o físico. Pode afetar o físico. Quando o desejo está inibido, o físico não responde. Porque o ato sexual ou a prática sexual é antes de mais um problema cognitivo. Eu primeiro tenho que criar imaginação, criar fantasias para que haja excitação. Se eu não criar fantasia, posso ficar com isso 10 anos, nada fisicamente pode acontecer. Portanto, e quando nós tivermos um transtorno ligado com desejo sexual, vamos procurar um tratamento psicológico. É verdade. E até muitas vezes nós recebemos pessoas que vão ao diagnóstico médico e o médico diz, olha, tu fisicamente não tens nada. Estás bem. Estás bem. Procure um psicólogo para ver qual é a causa do teu problema. E ali nós descobrimos que é um problema propriamente psicológico, um transtorno, são sintomas próprios do fórum psicológico e promovemos terapias para resolver o problema. Quais são os principais sinais que os indivíduos apresentam? O doutor assim, olha, não, esse está com algum distúrbio, está com algum problema mental. Quais são os principais sinais? Um dos métodos fundamentais que o psicólogo utiliza é a observação. Nós observamos sinais, sinais normais e sinais anormais. Olhando para a pessoa, podemos identificar alguns sinais de algum desequilíbrio. Quais são os anormais e os normais? Os normais. Os sinais normais são aqueles que fazem parte do funcionamento diário, equilibrado, próprio do indivíduo naquele contexto, naquele momento, naquela hora. São sinais normais. Os sinais anormais são aqueles que já fogem do funcionamento diário do momento do indivíduo e também da idade. Por exemplo, a nossa idade não é para chorar facilmente. Mínima coisa, ai, minha vida, não. Isto é próprio para a criança, mas já para adulto começamos a nos preocupar. Como este é um sinal que não é normal para esta fase. É de ser estudado, né? Exatamente. E também, quando esboçamos o sorriso, tem níveis. Quando começamos a ver já a gargalhada está ali a desfuncionar, começamos a nos preocupar com ele. A Eunice não tem sido assim. Hoje, o que se passa? O sorriso está... Então, o que é? Ok, então vamos procurar saber como é que foi a sua manhã, como é que foi a noite e tal. Não, olha, hoje tive uma noite terrível, então, olha, eu vou colocar essas perguntas porque observei sinais. Exatamente. E também o nosso rosto, o nosso semblante diário revela nosso estado emocional. Então eu consigo observar e perceber, olha, provavelmente não teve uma noite equilibrada, ou o sono foi excessivo, ou o sono foi escasso. É através da observação que eu consigo consigo perceber, identificar esses sinais. Exatamente. Sinais. A noite foi por isso é que dizem que o psicólogo está constantemente a observar. No táxi, na conversa e tal. Olha aqui, olha aí. Não, mas isto não. Esses sinais, essa observação, como é que se diz? Como é que os doutores falam? É assertiva? Não. Por isso é que, além de nós observarmos, também temos que associar o questionamento, a entrevista. Eu observo e depois procuro saber. Coloco uma pergunta relacionada ao que estou a observar. Para confrontar se o que estou a observar condiz com o que o indivíduo vai me responder.
Portanto, nem sempre o que nós observamos é assertivo na perspectiva do que se demonstra. Porque o ser humano é um ser dinâmico, é um ser que simula também. Nós somos os melhores simuladores. Podemos simular um comportamento agora para demonstrar que está tudo bem no fundo. Não está nada bem. Então, nem sempre o que observamos é objetiva a informação que nós queremos obter. Doutor, quais são as principais características da saúde mental? Principais características da saúde mental: equilíbrio emocional, ter a capacidade de controlar as suas emoções, quer sejam elas negativas ou positivas. Equilíbrio comportamental, ter a capacidade de ter um comportamento equilibrado. Se der para gritar, grite, mas que não seja excessivamente. Se der para chorar, chore, mas desde que não seja excessivamente. Seriedade tem que ser controlada, portanto não pode ser excessivamente sério. Então, seriedade. Do ponto de vista alimentar, comer não excessivamente, mas alimentar-se mesmo é sinal de equilíbrio, de saúde mental. Relações interpessoais equilibradas, não violar a privacidade do outro, não criar instabilidade ou colocar em causa o bem-estar do outro, mas sempre primar por relações que constroem a si e que constroem o outro. São sinais de saúde mental. Ter a capacidade também de encarar a vida. Tem dificuldades, não tem dinheiro do táxi, não pode entrar em choque, estresse, lamentar a vida. Não. Ok, hoje não tem táxi, vou caminhar. Vou caminhar a pé. Se não der, volto para casa. Então, ter esta capacidade sempre de encontrar equilíbrio. Estou num relacionamento, foi um relacionamento incompatível, porque cada um tem os seus objetivos, tem as suas metas, tem as suas perspectivas, tem seus propósitos, e isso não cruzou. Não posso passar a vida a lamentar por causa desse relacionamento que é deprimida, ai minha vida, já tudo terminou. Não. Ser resiliente, aceitar a realidade e propor-se para encontrar uma nova escolha. Doutor, mas então o que é que nós devemos fazer de facto para mantermos a nossa saúde mental sã, no nosso corpo sã? Mente sã. São vários elementos que podemos adiantar. Primeiro elemento, autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Mário, vai anotando. Conheça-te a ti mesmo. Este autoconhecimento vai permitir com que tu saibas o que podes e não podes. O que deves e não deves. Além do autoconhecimento, deves ter também a noção de que deves construir relações. Quer dizer, deves te relacionar com o outro. As chamadas relações interpessoais. Porque nós não somos seres solitários, somos seres em relação com o outro. Ao construir relações interpessoais, devo saber que o outro é diferente de mim. Então não posso exigir do outro aquilo que ele não pode. Então este conhecimento de si, do outro, é muito importante. O autodomínio, ser capaz de dominar-se. A aceitação de si, tens que ter a capacidade de te aceitares, porque se não te aceitares, fica difícil lidar com a vida. E ser resiliente diante das dificuldades, diante das crises, diante dos obstáculos, ter a capacidade de propor-se a ultrapassar as crises. Manter o equilíbrio. A calma. E depois vem ali outras exigências, práticas de exercício físico, procurar construir amizades que te ajudem a crescer, evitar lugares que só te desequilibram, evitar lugares, pessoas que só te desequilibram, fazer escolhas adequadas aos teus objetivos, criar aspirações que também se adequam contigo, porque há pessoas que sonham tão alto que depois fica difícil funcionar. Isto tudo ajuda a que nós tenhamos uma vida mental saudável. O doutor falou em procurar em pessoas que nos ajudem a crescer. Muitas vezes, quando nós nascemos e crescemos num sítio, estamos a evoluir, temos uma outra visão das coisas, as pessoas depois ficam assim, pá,
essa pessoa agora está afastada, será que tem algum problema? As pessoas associam tudo a nada a um problema, doutor. Como é que podemos estar diante dessas situações? Ali sim, quando nós estamos a crescer na vida, não implica dizer que devemos nos afastar daquelas pessoas com as quais crescemos, né? Ainda que estejam no... Devemos nos afastar sim daquelas pessoas que colocam impedimentos no nosso crescimento. Se a pessoa que cresceu comigo tem um nível econômico baixo, mas humanamente é uma pessoa que me ajuda a crescer, que me ajuda a discernir, que me ajuda, tem uma mente sã, tem pensamentos positivos, sabe, tem discurso positivo em relação à minha vida. Não traz aquele discurso tão negativista. Conseguiste isto, se foste ali, se tiraste ali. Quer dizer, tudo é desastre para o sucesso do outro. Essas pessoas devemos evitá-las. Mas se aquela pessoa te diz, não, olha, tens isto, cuida bem disto, porque se fores aí vais cair, e que essa informação for verdadeira para o nosso crescimento, com essas pessoas devemos continuar a lidar. Mas se nós estivermos diante daquelas pessoas que tudo que ela vê a nós é só desastre, é só problema. É só adquirido, é só frustração, conseguir isso, tudo é ruim. Não. Essas pessoas devemos nos afastar. Então, psicólogo, para além de psicólogo, tem um papel também de pai. Sim, tem um papel de conselheiro, de orientador. Pai não diria, porque nós atuamos como profissionais. Atuamos como profissionais, usamos técnicas próprias que a ciência nos oferece. Como pai seria um excesso de mil, não, seria excesso. Então, atuamos mais como profissionais. Como profissionais. Exatamente. Para ajudar a pessoa. O propósito sempre de um psicólogo é garantir uma melhor qualidade de vida do outro, o bem-estar do outro, tanto do ponto de vista emocional, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista das relações conjugais, bem-estar do outro. Sempre. A nossa luta permanente é que o outro tenha uma mente sã. E se eu for um problema para esta pessoa, devo me afastar. Esta é a nossa luta. Está bem, doutor. O que é que ficou, então, por dizer, que não disse, quer acrescentar alguma coisa sobre saúde mental? Sim, tenho de acrescentar que tenhamos sempre em conta a nossa saúde mental. Sim. Não nos preocupemos só com a saúde física, porque a saúde mental é fundamental. Tenhamos a capacidade de resiliência diante das dificuldades da vida. Nós, por exemplo, hoje vivemos um contexto social muito crítico, em que parece que as pessoas estão excessivamente estressadas, mínima coisa já estão a explodir de raiva, querem reagir com violência e tal. Nós devemos ter calma, equilibrar a vida. E se nós tivermos problemas aos quais nós não conseguimos encontrar solução, procuremos sempre um especialista de saúde mental para orientar-nos, para nos aconselhar, para juntos encontrarmos a solução do problema. E prontos, nós, por exemplo, relativamente aqui ao nosso programa, estamos disponíveis, tanto do ponto de vista acadêmico, nós fazemos parte de algumas universidades, fazemos parte de consultórios psicológicos, estaremos sempre disponíveis, sempre que nos convidarem, para contribuirmos, para ajudar. Agora, me recordei aqui, falando em consultório, o doutor tem recebido diariamente... Qual é a faixa etária que mais tem procurado, doutor, para uma consulta assim, de psicologia? Tendo em conta as especialidades que nós temos no nosso consultório, mas é muito frequente, as estatísticas indicam mais a frequência de crianças e adultos. Há uma faixa etária que menos frequenta os consultórios que a adolescência. A adolescente só vai a um consultório por exigência dos pais, caso os pais percebam aquela necessidade, então vão mais à infância. Os pais hoje preocupam-se muito em levar os filhos ao psicólogo. Os próprios adultos já procuram psicólogos, já procuram. E o nosso consultório recebe mais crianças e adultos. Os adolescentes? Os adolescentes vão mais por exigência ou a pedido de uma instituição, por exemplo, uma escola. Pode perceber que o adolescente está com um comportamento, usa substâncias psicoativas, por exemplo, usa agressividade. Substâncias, doutor? Usa o álcool, excessivamente o álcool, porque o adolescente não pode ter acesso ao álcool, não pode fazer ainda consumo de álcool. O álcool é uma substância própria para a idade adulta.
Ao adolescente, beba água, um sumo. É uma quiçanga. Uso as chamadas uso de tabaco, cigarro, estupefacientes, tal. Então essas substâncias ao adolescente são substâncias proibidas. O adulto pode usar o álcool, mas desde que não seja excessivo. Uso excessivo. Tem que ser moderadamente. Em psicologia tudo é equilíbrio, tudo é moderado, tudo. Para não termos pode... uma mente sã, saúde sã. Exatamente. Doutor, acabou de dizer também que frequenta algumas academias. Tem feito esse trabalho, esse acompanhamento aos seus estudantes? Sim. Eu sou orientador de estágio dos finalistas, por exemplo, curso de Psicologia Clínica, em 3 instituições em que frequento, sou orientador de estágio. E também sou um formador na área de Psicologia, sou um formador. Anualmente nós temos edições de formação e nós transmitimos aos nossos estudantes para que se formem, sejam profissionais competentes amanhã. Tenham um equilíbrio. Equilíbrio. Muitas vezes eles entram em crise porque têm uma determinada negativa naquela disciplina, entram em crise porque a propina não foi paga a tempo. Então vamos ajudando estas pessoas para terem um equilíbrio diante dessas situações. Exatamente. Ter mais calma. Também. Resolver o problema, dialogando, procurando instituições próprias, resolve-se. Doutor, para fechar mesmo já o nosso programa, conselhos assim bem rapidinhos para os nossos telespectadores, para termos todos uma mente sã, num corpo são. Aos nossos telespectadores, que nos preocupemos com a nossa saúde mental, preocupemos-nos com a nossa imagem, conheçamos-nos mais, tenhamos o autodomínio, tenhamos a capacidade de resiliência. Em casos extremos, procuremos um especialista, um psicólogo clínico, para ajudar-nos a resolver o problema, assumir a vida numa perspectiva positiva, não ver problema em tudo, gerir as emoções da vida também com equilíbrio e não sempre com desastre, com desânimo. É isso que nós temos a deixar como conselho para os nossos telespectadores. E sempre que necessitarem de um especialista para qualquer opção na vida, qualquer responsabilidade que gostaríamos de assumir, podemos procurar um aconselhamento psicológico para que, não desejando ou não obtendo o que nós gostaríamos, tenhamos a capacidade de perceber que é uma fase transitória. Sim. E que melhores dias virão. Doutor, pode aproveitar também, desculpa, para deixar os contactos, o consultório, onde é que estão localizados, a que horas abrem, pode vender o peixe, doutor? Muito obrigado. Pode brilhar. Exatamente. Para os contactos pessoais, por exemplo, quem quiser uma orientação de monografia, orientação acadêmica, pode ligar para o 929 43 12 59. Para o consultório psicológico pode usar o mesmo número também, 929 43 12 59, ou alternativo 913 73 66 27. São os contactos que podem usar para quem precisar dos nossos serviços, consultoria, formação, podem contactar-nos. Usem o número da Unitel para o WhatsApp, que é 929 43 12 59. E eu esqueci-me, devia trazer a página do Facebook, mas prontamente eu vou disponibilizar. Exatamente. São suficientes para contactar o doutor. Doutor, exatamente. Conversa boa, muito obrigada pelo tempo, pelas dicas, aconselhamentos, muito obrigada por nos esclarecer aqui tudo sobre saúde mental e queremos ter o doutor aqui nas próximas vezes para falarmos de outros assuntos que estão ligados à nossa saúde. Saúde mental. Sim, exatamente. Estamos disponíveis. Do Mais Vida. Exatamente. O Mais Vida. Eu felicito-vos por esta abertura em abordarem as questões da saúde mental e estaremos disponíveis sempre que nos convidarem. Nisso, estamos abertos. Muito obrigada, doutor. Boa continuação. Obrigado. Ficamos por aqui, concluímos mais uma edição do Mais Vida. Você já sabe, o teu programa de lição. Você aqui aprende tudo sobre saúde. Hoje falamos sobre saúde mental. Tivemos aqui um doutor psicólogo clínico, João Dose,
Ele fez aqui menção de muitos aspectos sobre saúde mental, deu algumas dicas, aconselhou, falou de tudo um bocadinho que você precisa saber sobre saúde mental. Então, continue ligado e na próxima edição nós voltamos então com mais um tema. Você já sabe, aqui no Mais Vida, você tem mais vida. Uma mente sã num corpo são. Fiquem bem, beijinho, um abraço, até a próxima edição. E2MTV, o seu mundo infinito.